Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos para continuarmos o nosso singelo estudo com relação à obra Palavras de Vida Eterna. Hoje estaremos discorrendo um pouquinho sobre o capítulo de número 83, intitulado Presença Divina. Essa passagem aqui, Emmanuel vai discorrer a sua interpretação a partir de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz o seguinte: Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Essa promessa do Cristo, né, de que estará conosco até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, é um alento para todos nós, né? É um consolo, um conforto para nós outros que estamos nesse processo evolutivo, pois sabemos que temos em nossa companhia, nos guiando, nos orientando, um Espírito puro, um Espírito crístico, que é o nosso guia e modelo, e que, por meio dessa promessa que Ele nos fez, de que estaria conosco até o fim dos séculos, isso é por demais gratificante, né? É por demais consolador mesmo, porque nós temos a certeza aí de que a sua presença, a presença dele, do nosso Mestre, será constante. Enquanto nós não alçarmos esses voos que deveremos alcançar, né, um dia, através das nossas experiências, ele estará sempre conosco nessa caminhada. Então vamos ver o que o Emmanuel vai trazer para a gente, né? Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Parece que ele escreveu essa mensagem hoje, né? Esse parágrafo. Parece que foi escrito agora na atualidade. Se não é isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? A gente tem percebido nesses últimos tempos coisas assim bastante incompreensíveis, eu diria. Nós percebemos a igreja, de um modo geral, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, movimentos que são, eu diria, no mínimo estranhos no sentido de que vão no sentido contrário daquilo que o Cristo nos ensinou. E isso tem trazido muitos embates, tem trazido muita discórdia, muita relação de ódio, em que as igrejas, de um modo geral, estão caminhando, estão levando os seus seguidores para um caminho de discórdia, né? Um caminho de intrigas, um caminho de uma luta no campo terreno, né? Uma luta no que diz respeito ao terra-terra, aos bens materiais, uma luta que não é uma luta contra as nossas próprias imperfeições. E isso tem trazido uma relação assim bem delicada
no que diz respeito à pregação do Evangelho, à divulgação da Boa Nova. Nós vemos pastores, padres, espíritas dirigindo a sua palavra no sentido do confronto, único e exclusivamente, se baseando em passagens bíblicas, em passagens evangélicas, para alimentar esse confronto. Isso não é salutar para absolutamente ninguém. E aí ficamos a imaginar como o Mestre está observando tudo isso. É claro que ele é sempre paciente conosco, mas certamente, diante dessas situações adversas ora vividas pela humanidade, certamente traz ali uma certa tristeza, digamos assim, traz um momento de reflexão maior pelo Mestre, no sentido de que nós, enquanto humanidade, ainda não compreendemos aquilo que ele nos apresentou. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Ou seja, se ele nos afirma que eis que estou convosco até o fim dos séculos, isso não é algo falado da boca para fora. Jamais as palavras do Mestre serão jogadas ao vento. Serão palavras de vida eterna, serão palavras que serão confirmadas à medida que a gente amplia o nosso olhar para perceber a sua legitimidade, né? E a sua grandeza. Estará assim com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Então, esse convite me veio aqui à memória daquela passagem do jovem rico, do mancebo rico, em que o Cristo pede que ele se desfaça daquilo que mais é útil, que mais é caro, vamos dizer assim, àquele jovem, que eram todas as suas riquezas. E que ele seguia outros preceitos determinados pela lei mosaica, mas que na hora de tirar um 10 na prova, vamos dizer assim, ele abdica, né? Ele abdica do convite. Inclusive na obra Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, com a psicografia de Divaldo Franco, tem lá um capítulo que trata desse assunto, é o capítulo 5, que na história, né, na mensagem lá da obra, no final desse capítulo, chega para a gente a mensagem de que na disputa dos jogos lá, em que o jovem fez a escolha dos jogos em Cesareia, ele acabou sucumbindo no acidente com a sua biga. E os animais e a biga passando por cima de seu corpo, e ele veio a desencarnar naquele momento. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar muito atento, né? O convite de Jesus é sempre no sentido de que a nossa compreensão tem que estar alongada, de compreender que nós somos espíritos imortais e que a necessidade do alcance
de um nível maior de entendimento, de um desenvolvimento maior do espírito imortal, ele perpassa por algumas regrinhas básicas, né? Que dentre elas está o desapego a tudo aquilo que for transitório. E essa é uma das tarefas mais difíceis de nós, seres humanos. Desapegar de tudo aquilo que nós temos que é material. Nós havíamos falado que hoje uma relação de ódio que há entre as religiões ou dentro das próprias religiões, nós vimos nos últimos tempos pastores destilando ódio contra outras denominações religiosas, sacerdotes, padres abandonando as suas pregações no púlpito lá da sua igreja, retirando sua bata costumeira, né? E abandonando a missa em meio à pregação. Ouvimos já de correligionários espíritas de que estão em dúvida se ainda realmente são espíritas, justamente por esse momento delicado que nós vivemos, em que a humanidade tomou um rumo, especialmente o nosso país, nesse momento, agora está arrefecendo um pouco mais, graças a Deus, mas nós vivemos um tempo bem recente de um acirramento político, ideológico muito grande, que trouxe, que deixou muitas fraturas, deixou muitas feridas, e que a gente espera que isso seja sanado, seja curado, porque o que cura é o amor. Jamais a divisão, jamais o ódio, jamais o rancor. E tudo isso, todas essas lições, o Mestre nos trouxe. Por isso que ele afirma que estará conosco até a consumação dos tempos. Estará conosco até o fim dos séculos. Então, que a gente também esteja com ele. Ele estará conosco, mas que a gente também esteja com ele. Esteja com ele nas suas lições, nas suas orientações, nos seus ensinamentos. E não simplesmente no verbo, na forma de falar. Dizer, eu sou cristão, mas as minhas atitudes são totalmente contrárias ao que ele vive, ou ao que ele viveu. Então, pensemos nisso, meus irmãos. Reflitamos sobre esse momento, reflitamos sobre essa mensagem tão atual, para que a gente possa realmente viver as experiências que precisamos viver, mas com sabedoria e com dignidade. Que Deus nos abençoe.